Olá, pessoal, a graça e a paz. E aí, tudo bem com vocês? Muito bem. Conforme o que eu tinha combinado com vocês na última aula, como hoje é dia 15 de novembro, é feriado, eu decidi fazer a gravação dessa nossa quarta aula do módulo Revitalização de Igrejas, para que a gente possa ter um tempo maior. Na verdade, vocês possam ter um tempo maior para, para assistir essa aula. Então, eu vou dar aí um prazo para vocês. Hoje é dia 15. Como na segunda-feira vocês não têm aula, somente na sexta é que nós vamos encerrar o módulo, então vocês terão até segunda-feira, meia-noite. Segunda-feira, no caso, dia 18. Hoje é 15, sábado 16, domingo 17, segunda 18. Então, vocês terão até segunda-feira, dia 18, para assistir essa quarta aula do módulo Revitalização de Igrejas. E, se Deus assim nos permitir, quando for na sexta-feira, dia 22, nós daremos a quinta aula, levando assim ao encerramento do nosso módulo sobre revitalização. E não só o encerramento do módulo, mas também o encerramento do semestre, do ano letivo, ok? Então, eu vou passar agora a exibição dos slides, da nossa aula de hoje. Ah, e nós vamos dar continuidade, e o ponto de partida hoje da nossa aula é que nós vamos trabalhar com vocês um pouquinho sobre a questão da diferença entre métodos e princípios, ok? Então, hoje tem se falado muito de métodos ou modelos de crescimento de igreja. Então, especialmente no Brasil, talvez importando de outras nações e algumas nascidas aqui no Brasil, fala-se muito de métodos ou modelos que deram certo em determinadas igrejas ou igrejas específicas em alguma parte do mundo ou alguma parte do Brasil. Então, vou citar alguns só para que vocês possam relembrar um pouquinho. Por exemplo, a igreja do pastor Rick Warren, nos Estados Unidos, é muito conhecida, utilizou o método que ele chama de igreja com propósitos, e ele trabalha cinco propósitos. Ah, no Brasil, teve uma grande explosão, especialmente aí nos anos 2000, nessa primeira década, do método chamado G12. Até antes dos anos 2000, o método de crescimento chamado G12, que trazia no seu bojo muitas complicações e dificuldades teológicas, ficou muito famoso no Brasil, propondo um crescimento rápido e em pouco tempo da igreja local. Depois houve aí uma dificuldade entre o César Castelhano, que é colombiano, e o René Terranova, aqui no Brasil, e ele passou a utilizar a nomenclatura M12. Também é um método mais ou menos parecido. Então, tem a ideia de células, a questão de grupos pequenos. Você tem no Brasil um outro muito famoso chamado MDA. Então, são métodos ou modelos de crescimento de igreja. Nós estamos tentando trabalhar com vocês nessa disciplina revitalização de igrejas, não a questão de métodos, não um crescimento focado na aplicação de algum método ou modelo novo de crescimento no mercado gospel, mas nós temos tratado da questão de princípios. Então, eu quero só colocar aqui qual a diferença entre métodos e princípios. Por exemplo, quando nós falamos de métodos, nós estamos falando de algo que é contextual e é mutável, certo? Contextual quer dizer o quê? Que um determinado método, ele foi desenvolvido
elaborado e aplicado num contexto específico. Por exemplo, numa igreja, numa capital, por exemplo, numa igreja no contexto norte-americano, contexto dos Estados Unidos. Então, ele é contextual, certo? A questão dos métodos é que eles são mutáveis. Ou seja, se faz ajustes, melhorias, aperfeiçoamentos, aplicações, de acordo com o contexto onde aquele método vai ser aplicado. Então, a grande questão do método é que eles precisam ser, digamos assim, adaptados e ajustados para funcionar em um determinado tempo e contexto, certo? Por exemplo, não tem como você, e até tem, as pessoas tentam, mas não dá certo, pegar um método que funcionou muito bem numa grande metrópole, por exemplo, numa capital do país, e deu certo numa igreja num determinado bairro, na capital, e funcionou, e a igreja experimentou um grande crescimento. O problema é que, às vezes, as pessoas pegam um método que deu certo lá naquela capital, lá naquela igreja, lá naquele grande centro, e, por exemplo, trazem o método, o pacote pronto, e querem aplicar num contexto de cidade do interior. Por exemplo, sertão, onde o poder aquisitivo das pessoas é menor, onde há uma religiosidade mais arraigada, e muitas vezes querem pegar o pacote pronto e trazer para cá e aplicar. Não vai dar certo. Para que um método ele possa funcionar, ele precisa ser adaptado e ele precisa ser ajustado. Exatamente por quê? Porque eles são contextuais e eles são mutáveis. Então, métodos, conceitos com que uma igreja em algum lugar tenha bons resultados. Então, é mais essa ideia. Deu certo nos Estados Unidos, igreja com propósito, naquele contexto, deu certo. Aplicando para cá os mesmos 5 propósitos, e em qualquer parte do Brasil vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque é um método. Deu certo lá, teve bons resultados lá, mas não quer dizer que vai dar certo aqui e vai ter os mesmos resultados que teve lá. Agora, por outro lado, a questão dos princípios. Princípios, eles são universais e imutáveis. Em outras palavras, princípios são universais, isso significa que um princípio, diferente do método, o método é contextual, o princípio é universal, porque o princípio ele é verdadeiro e ele é aplicável em qualquer lugar, em qualquer contexto, e eles são imutáveis. Então, um princípio ele é imutável porque ele é extraído da palavra de Deus. Então, eles são aplicáveis e são eficazes em qualquer tempo e contexto. Então, quando nós trabalhamos com princípios para a revitalização, que deve desembocar em um desenvolvimento, um crescimento da igreja, nós estamos falando daquilo que pode ser aplicado sem nenhuma alteração no contexto de Estados Unidos, no contexto de um grande centro urbano, de uma grande cidade, no contexto de uma cidade no interior, no contexto de uma cidade, por exemplo, em países africanos, igrejas indígenas, eles são aplicáveis em qualquer contexto e eficazes. Eles vão dar certo, eles vão obter ou produzir os resultados. Então, quando nós falamos de princípios, nós estamos falando daquilo que vale para todas as igrejas em qualquer parte. Por exemplo, nós vamos estudar um pouco mais na frente o que eu chamo de um paradigma de Cristo para a revitalização, baseado no conteúdo das 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas do Apocalipse foram enviadas para 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, no final do primeiro século.
ali nós estamos, em termos de tempo, muito distantes, em termos de localização geográfica, também muito distantes, mas o que a gente propõe é que aquilo que Cristo trabalhou, aquilo que Cristo colocou para aquelas igrejas como uma forma de restaurar aquelas igrejas, é, é aplicável em qualquer lugar e em qualquer época. Pode ter sido aplicado em igrejas ao longo de toda a história. E também são aplicáveis para a igreja hoje e igrejas no futuro. Por quê? Porque são princípios. Então, conforme está aqui o nosso tópico na parte de baixo, princípios, aquilo que vale para todas as igrejas em qualquer parte. Então, na nossa disciplina, nós estamos trabalhando mais a ideia e o conceito de princípios para a revitalização da igreja e não métodos ou modelos de revitalização. Ok? Quando nós pensamos em princípios, nós vamos colocar aqui o seguinte, que seguir modelos é algo errado. Por quê? Porque seguir modelos é uma tentativa de você transportar o programa de uma igreja de sucesso para a nossa situação. Então, um exemplo, você vai na capital chamada Recife e ali, digamos que tem uma igreja que aplica um determinado método, um determinado programa que tem dado certo, que tem alcançado o local onde ela está, que tem feito a igreja se desenvolver e crescer. E aí você pega esse programa que tem dado certo numa igreja em Recife, na capital, você pega o pacote pronto e você simplesmente transporta esse programa para a situação, para uma igreja que se encontra, por exemplo, na cidade de Orocó, ou se encontra na cidade de Curaçá, na Bahia, que são cidades mais interioranas. Ou seja, é complicado você seguir um modelo porque não há garantias de que aquele programa que deu certo numa igreja metropolitana, numa igreja num grande centro urbano, vai dar certo numa igreja interiorana. Ou, digamos que eu sou pastor, missionário, numa igreja, num grande centro, que tem dado certo aquele modelo de crescimento. E eu sou enviado como missionário para uma tribo indígena na selva amazônica. E aí, a exigência da minha igreja e da minha liderança é que eu pegue o programa de crescimento que está sendo aplicado na minha cidade, por exemplo, em Recife, na capital, e eu transporte esse programa de crescimento para uma igreja indígena lá na selva amazônica, como se esse programa que deu certo na capital vai dar certo lá numa aldeia indígena na selva. Então, esse é o problema de seguir modelo. Então, seguir modelo é algo considerado equivocado. Agora, o que é o certo? O correto é seguir princípios. Por quê? Princípios é você aplicar os princípios universais que estão na base de toda forma de edificação de igreja. Então, quando você pega princípios bíblicos que promovem a saúde da igreja, aqui, por exemplo, em Serra Talhada, esses princípios que promovem a saúde da igreja e que levam essa igreja a um crescimento, eles podem ser aplicados numa igreja lá no contexto indígena. Pode ser aplicado numa igreja no interior de Guiné-Bissau, na África. Pode ser aplicado na revitalização de uma igreja, por exemplo, na Europa. Em algum país da Europa onde a igreja está morta ou morrendo,
esses princípios universais revelados nas Escrituras, eles podem sim e devem ser aplicados para revitalizar igrejas no interior do país, do Brasil, como igrejas, por exemplo, numa grande cidade na Europa. Por quê? Porque são princípios universais. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, a partir desse ponto, são princípios para dizer, ó, não importa o lugar onde você esteja, não importa a cidade, nem o contexto onde você esteja inserido como obreiro, como pastor, como líder, o que nós vamos ver daqui para frente, em termos de princípios, você pode aplicar no contexto onde você está e em qualquer época da história da igreja ou da vida da igreja. Então, pensando nisso, ou posto isso, eu quero começar com vocês trabalhando o que o autor desse livro trabalha aqui. O autor desse livro, o livro A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus, certo? Ele coloca aquilo que ele chama de o paradigma bíblico. Na visão desse autor, da proposta dele, e eu concordo com ele usa como fundamento o texto de Apocalipse 2, 1 ao 5. Eu vou ler aqui para vocês, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que é uma parte do conteúdo da carta que o Cristo glorificado endereçou, encaminhou para a igreja de Éfeso. E o texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, verso 4, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, aqui, nós temos o Cristo, primeiro, elogiando uma igreja pelas grandes virtudes que essa igreja tinha. Por exemplo, ele diz aqui no verso 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, ele destaca que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que colocava de fato a mão na massa. Era uma igreja operosa, uma igreja que estava em constante atividade. Mas além de labor, ela era uma igreja que tinha perseverança diante das lutas, dos desafios, das perseguições, dos contratempos. O Cristo elogiou a perseverança dessa igreja. O grande destaque dessa igreja era o seu zelo doutrinário. Cristo vai dizer que ele conhece aquilo que a igreja tinha feito, que era colocado à prova pessoas ou homens que se diziam apóstolos, que se autodeclaravam apóstolos, mas que na verdade não eram. E Cristo elogia a igreja porque essa igreja pôs esses homens à prova e comprovou, demonstrou que na verdade eles eram mentirosos, eles eram impostores. Ele também vai elogiar no verso 3 perseverança e que essa igreja suportou provas por causa do nome
e não se enfraqueceu, não se deixou esmorecer. Então, ele destaca as virtudes da igreja. Aí no verso 4, chega um momento que ele chama de ponto de declínio. A igreja entrou em declínio, porque no verso 4 diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse foi o ponto de declínio. A igreja abandonou a principal virtude da fé cristã, que era o amor. Que o próprio Cristo diz que o amor é aquilo que nos identifica como seus discípulos. Ele disse: Nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O apóstolo Paulo vai apresentar o amor como o resumo de toda a lei. E aquele que ama, disse Paulo, ele cumpre a lei. O próprio apóstolo Paulo também vai colocar em 1 Coríntios 13 o amor como sendo superior aos dons espirituais. Mas essa igreja havia abandonado aquilo que era essencial, aquilo que era a virtude essencial da fé cristã. Esse foi o ponto de declínio. Ela tinha muitas virtudes, mas as muitas virtudes não eram capazes de substituir o abandono daquela que era a virtude suprema. Era não, é a virtude suprema da fé cristã, que é o amor. Ora, diante desse ponto de declínio, isso era algo tão grave na perspectiva de Cristo, do Senhor da igreja, que no versículo de número 5 ele ameaça remover do seu lugar o seu candeeiro, ou seja, remover a própria igreja, ou seja, colocar um ponto final na própria existência, fechar as portas da igreja. Tão grave era esse ponto de declínio. Ou seja, abandonaram o primeiro amor e caíram naquilo que é chamado de ortodoxia morta. O que é a ortodoxia morta? É aquela crença na doutrina correta, a defesa da doutrina correta, o ensino da doutrina correta, mas que não faz nenhuma diferença na vida da igreja. A ortodoxia morta é a profissão de fé correta, ou seja, doutrinariamente está correto a pregação, o ensino e a confissão de fé da igreja, mas essa doutrina correta não gera, não produz vida na vida da igreja. Então, por isso que ela é chamada de ortodoxia morta. Esse foi o ponto de declínio, o abandono de primeiro amor e o fato de terem caído na grave situação de uma ortodoxia morta. Então, o Harry Reader III, no seu livro A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus, ele vai trabalhar no versículo 5 aquilo que ele chamou de o paradigma bíblico. Paradigma, ou ele chama também de plano básico para revitalização, que é Apocalipse 2:5. Em Apocalipse 2:5, o Cristo disse para a igreja: Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja, o plano básico para a revitalização de uma igreja inclui aqui 3 princípios. O primeiro é: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, uma igreja em processo de revitalização ou que precisa de revitalização é uma igreja que decaiu de um ponto onde ela estava. Ela precisa lembrar-se do passado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, lembre-se de quando você, como igreja, estava muito bem, mas algo ou alguma coisa aconteceu que você decaiu.
da posição que você estava. Ou seja, a igreja havia abandonado aquilo que era a essência da vida cristã, que era o amor a Deus, que redunda no amor ao próximo, que era o amor a Cristo, que desemboca no amor aos nossos semelhantes. Ou seja, a igreja havia abandonado esse primeiro amor, não havia relacionamentos pessoais saudáveis marcados pelo amor, e a igreja havia decaído dessa posição, certo? Particularmente, eu entendo que o abandono desse primeiro amor tem a ver com isso. Há quem defenda que tem a ver com o fervor evangelístico, com o ardor missionário que a igreja de Éfeso apresentava quando Paulo foi plantar a igreja ali em Atos 19, quando fala de que Paulo investe ali nos discípulos durante 2 anos, diariamente, ensinando na escola de Tirano, e o resultado foi a evangelização de toda a Ásia. Alguns acham que foi esse fervor evangelístico, essa paixão missionária. Particularmente, eu não entendo que tenha sido isso, apesar que eu acho que a perda do amor, o abandono do amor, afeta a questão missionária. Mas eu creio mais de que aqui está relacionado ao amor a Deus e ao seu próximo, ao amor a Deus que resulta em relacionamentos saudáveis, em comunhão dentro da igreja. Essa igreja tinha essa virtude. Se você pegar a carta que Paulo escreveu, carta aos Efésios, para essa mesma igreja, no capítulo 1, verso 15, 16, por ali, Paulo vai dizer que ele não cessava de dar graças, ele fazia menção daqueles irmãos nas suas orações, porque ele tinha ouvido falar da fé que eles tinham no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então, ela era uma igreja que, além da fé em Jesus, tinha amor entre os irmãos. E aproximadamente 30 anos depois, essa igreja perdeu o amor. Aí a grande questão é o que levou, muito provavelmente, a luta, o embate dessa igreja com os falsos mestres, levou ao endurecimento dos seus sentimentos e levou ao abandono do amor. O Rosvaldo Araújo, no seu livro O Grande Júri, ele diz, explicando essa situação, ele diz que o zelo excessivo matou o amor, ou seja, o zelo excessivo dessa igreja pela verdade doutrinária, pela sã doutrina, esse zelo excessivo terminou matando o amor entre os irmãos. Então, o Cristo está dizendo para a igreja, aqui o Harry Reeder, ele vai trabalhar exatamente essa ideia, que uma igreja que precisa de revitalização, primeiro ela precisa lembrar-se do passado, de onde foi que ela caiu, daquilo que uma vez ela viveu e que abandonou, e que deixou de viver, daquilo que era muito bom, muito saudável, muito forte na vida dela, mas que ela simplesmente saiu, ela abriu mão, ela esqueceu, ela simplesmente deixou de lado. Então, o Cristo diz para essa igreja: lembre-se do passado, lembre-se de onde você caiu. Mas existe um segundo, porque ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ou seja, para revitalizar a igreja, Cristo está dizendo para que ela traga à memória o que ela viveu e como foi que ela decaiu, mas que, consciente do seu declínio, ela venha se arrepender dos erros que foram cometidos. No caso de Éfeso, qual era a questão central? É que essa igreja precisava arrepender-se da sua atitude de ter abandonado o amor a Cristo e o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Essa igreja precisava
arrepender-se desses erros cometidos. O Harry Reid ele vai destacar que normalmente uma igreja que está vivendo um processo de fragilização, um processo de adoecimento, um processo de declínio na sua vida, normalmente existem pecados não tratados, não resolvidos, sejam nos relacionamentos pessoais, sejam pecados de ordem de ordem moral, ou outros tipos. E normalmente diz o Harry Reader que esse processo, essa postura de arrependimento, ela vai precisar começar com a liderança para depois entrar na vida da igreja no seu todo. Então, muitas vezes a igreja vai precisar arrepender-se de pecados ligados à quebra da comunhão, a briguinhas, a desentendimentos, a posturas de invejas e ciúmes dentro da própria igreja, a questão de disputas e brigas por cargos e posições, o abandono da igreja no que diz respeito a não cumprir o mandamento da evangelização, de cumprir a missão de fazer discípulos. A igreja vai precisar muitas vezes se arrepender porque não tem cumprido a ordem de orar, ou seja, abandonou a vida de oração. Às vezes é a permissão de um falso ensino que se introduz no seio da igreja, ou seja, é lembrar-se do que aconteceu e arrepender-se dos erros que foram cometidos. Mas veja que tem um terceiro: lembrar-se do passado, arrepender-se dos erros cometidos, mas o que é que o Senhor diz logo em seguida, no verso 5? Lembra depois de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, esse é o plano básico para revitalizar. Lembrar-se do passado, arrepender-se e recuperar a prática das primeiras obras. Preste atenção nisso. Para o Cristo, o Senhor da igreja, a revitalização não é implementar um novo programa inovador na vida da igreja. A revitalização não é inovação. A revitalização é um retorno à prática das primeiras obras. Ou seja, Cristo não ensinou para a igreja, nem para a sua liderança, que ela precisa reinventar-se ou implementar uma nova maneira de ser e de fazer igreja. Não, a revitalização é um retorno aos trilhos de onde a igreja saiu. É recuperar o que ele chama aqui de a prática das primeiras obras. A igreja tem que lembrar-se de onde ela caiu, arrepender-se disso, e não é para criar uma nova maneira de ser, ela é para voltar ao que antes, onde antes ela estava. Então é voltar ao amor a Deus e ao próximo, é voltar a uma vida de oração, é voltar ao fervor evangelístico, a questão do envolvimento e do comprometimento com a obra missionária, é voltar aquilo que ela abandonou e que era tão importante para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, para o seu crescimento. Então, na visão desse autor, Apocalipse 2:5 apresenta o que ele chama de paradigma ou plano básico para revitalização. Lembrar-se do passado, arrepender-se dos erros que foram cometidos e o terceiro, recuperar a prática das primeiras obras. Essa é a proposta dele, esse é o paradigma que ele apresenta nesse livro aqui, A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. E aí, o que é que ele entende, a perspectiva dele sobre essa prática das primeiras obras? O que que seriam essas primeiras obras
que a igreja deveria voltar a praticar. Então, eu queria só pontuar para vocês que a revitalização tem a ver com retornar aos fundamentos, retornar às práticas que no passado, que anteriormente fizeram dela uma grande igreja. Então, o recuperar a prática das primeiras obras é deixar isso claro, que Jesus chama a igreja de Éfeso a um retorno, às primeiras obras. Observe, não há uma abordagem totalmente nova de fazer igreja. Talvez essa é uma das questões em que a gente precisa refletir em nossos dias. Que algumas pessoas, no afã de dar uma nova vida, um novo vigor, uma nova vitalidade às igrejas com as quais trabalham, tentam criar maneiras, novas formas de fazer a igreja, tentam elaborar uma nova abordagem, quando, na verdade, a revitalização da igreja passa por esse processo aqui, um retorno às primeiras obras, um retorno aos fundamentos. É como se a igreja estivesse alicerçada sobre princípios e ensinamentos e valores inegociáveis. Em algum momento ela sai dos fundamentos ou ela abandona os fundamentos e se fragiliza. O que é a revitalização? É voltar aos fundamentos, é voltar às práticas daquelas obras, daquelas posturas, daquelas atitudes, daquele trabalho, daquelas características, daquelas marcas que no passado ela tinha e que fizeram dela uma grande igreja, e voltar a isso para recuperar a vida dela, recuperar a sua vitalidade e o seu vigor. Então, essa é a ideia central que o Harry Reeder propõe como sendo o paradigma para você revitalizar uma igreja. Agora, na visão dele, no entendimento dele, o que seria essas primeiras obras? No caso de Éfeso, é muito claro, certo? O que Cristo reclama da igreja de Éfeso, Éfeso, por exemplo, não abandonou a questão do trabalho, ela era uma igreja que trabalhava. Ela não abandonou a questão de ser uma igreja perseverante. Ela era uma igreja que, diante dos desafios, ela não esmorecia, ela não desanimava e ela perseverava. Ela era uma igreja doutrinariamente saudável. Então, não tinha a ver com isso. No caso de Éfeso, no contexto ali de Apocalipse, era um retorno ao amor que ela antes tinha, experimentava e vivenciava e que em algum momento abandonou. Então, essa é a ideia ali de Éfeso. As primeiras obras têm a ver com essa questão de um retorno à prática do amor a Deus e ao próximo, do amor a Cristo e aos irmãos. Agora, o Harry Reeder, ele amplia essa ideia de primeiras obras, e ele desenvolve alguns capítulos falando daquilo que, no entendimento dele hoje, uma igreja não pode abandonar e que ela precisa voltar para ser uma igreja saudável. Então, ele vai desenvolver um capítulo onde ele fala do Evangelho da Graça. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, as primeiras obras, por exemplo, é que uma igreja ela precisa manter a sua pregação do Evangelho da Graça. Algumas igrejas adoecem, algumas igrejas se fragilizam, outras entram em declínio, porque abandonaram a pregação do Evangelho da Graça. Pregam um evangelho mais legalista, onde impõe regras e fardos pesados sobre a vida das pessoas como condição para uma salvação. Prega, às vezes, o evangelho da hipergraça, como se a graça de Deus fosse uma permissão ou uma autorização para que alguém permaneça no pecado. Então,
utilizam da graça e a transformam em libertinagem, ou uma carta branca para se viver na prática do pecado. Então, essa igreja precisa, tanto a legalista como aquela que libera geral, a libertina, precisam voltar ao evangelho da graça. Igrejas que pregam, por exemplo, o evangelho da prosperidade, o evangelho místico, né? Que vende rosas consagradas, que vende objetos consagrados com poderes mágicos. Essas igrejas precisam voltar à pregação do evangelho da graça. Então, talvez o maior exemplo que ele vai citar desse retorno ao evangelho da graça é as igrejas da Galácia, onde os judaizantes passaram por lá, ensinando aos irmãos que para serem salvos, eles precisavam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Então, Paulo chega a escrever na carta que aquilo ali era outro evangelho e classifica aquele evangelho como anátema, como um evangelho amaldiçoado, é, uma pregação que era anátema. Então, as igrejas da Galácia foram gravemente danificadas e sofreram uma doença muito grave, e Paulo sabia disso, porque ela abandonou o evangelho da graça. Então, na perspectiva desse autor, primeiras obras é a igreja voltar a pregar o evangelho da graça de Deus. Os mesmos irmãos que são confrontados em seus pecados, eles precisam perceber que há perdão, que há a aceitação, existe aconchego para aqueles que se voltam arrependidos para o Senhor. Evangelho da Graça. Mas além do Evangelho da Graça, o Harry Reader ele vai destacar como primeiras obras o papel da oração. Às vezes a igreja ela é bem criteriosa quanto à doutrina, ela não abre mão da sua doutrina, ela não abre mão do Evangelho da Graça, mas muitas vezes são igrejas que não dão o devido valor à vida de oração. Então, os líderes não se reúnem para orar, a própria liderança não ora, não são homens e mulheres de oração. As reuniões de oração da igreja são esvaziadas, quase ninguém ou muitos poucos membros participam na vida de oração. Os irmãos não são muito de tirar um tempo do seu dia a dia para se dedicar à oração, ou seja, voltar à prática das primeiras obras é a igreja voltar a valorizar mais a vida de oração. Então, esse é um retorno para aquilo que é essencial. Às vezes, nós questionamos, né? Por que que a nossa igreja ela não se desenvolve? Por que que ela não cresce? Por que que ela não amplia? Por que que mais pessoas não são agregadas se nós pregamos o evangelho da graça, se nós anunciamos e preservamos a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, se nós somos uma igreja saudável na pregação e no ensino? Exatamente, porque falta um outro aspecto fundamental, uma outra área fundamental, essencial, vital para uma igreja, que é a questão da vida de oração. Então, na perspectiva de Harry Reader, além do retorno ao Evangelho da Graça, a igreja precisa retornar a entender e praticar e reconhecer a importância da vida de oração, tanto da sua liderança como dos seus liderados, tanto daquele que é o pastor como daqueles que são as ovelhas. Mas na visão dele, além do evangelho da graça e do papel da oração, ele destaca aqui o ministério da palavra, ok? Uma igreja que é zelosa com o ministério da palavra, líderes que são, vamos dizer assim, zelosos com a exposição da palavra de Deus, com o ensino de todo o conselho de Deus e não apenas de doutrinas prediletas ou doutrinas com as quais eu me identifico mais. Então,
muitas vezes não se é dado na igreja um devido valor ao ensino, à pregação. Às vezes o líder não se dedica o suficiente para se alimentar da palavra, para se aprofundar no conhecimento da palavra, a fim de, a partir do púlpito, ensinar, instruir, edificar a igreja pelo ministério da palavra. Então, essa volta à valorização da pregação. Hoje nós vivemos um tempo complicado, onde as pessoas não estão muito acostumadas com a pregação. Muitas vezes são reuniões, são cultos, onde há muito louvor, há muitas apresentações, gasta-se tempo com muitas oportunidades e lá deixa para o final a questão ali de poucos minutos para a pregação, para o ensino e para a exposição da palavra. Então, uma igreja que vive essa condição para ser revitalizada, Harry Reader, ele vai dizer, precisa voltar a valorizar e a se empenhar com o ministério da palavra. Mas, além disso, além do Evangelho da Graça, do papel da oração, do ministério da palavra, ele vai destacar que uma outra questão que igrejas precisam voltar para serem saudáveis é a multiplicação da liderança. Gente, líderes e igrejas que não pensam em formar novos líderes estão fadados a um fracasso. A igreja precisa entender, a igreja saudável, ela precisa entender que é necessário, é fundamental para a vida de uma igreja a multiplicação de liderança, de investir no treinamento, na capacitação, na formação de novos líderes. Na pesquisa que eu fiz, que consta aqui nesse livro, revitalização, revitalização de igrejas, um paradigma bíblico a partir de Apocalipse, eu trabalho um dos tópicos sobre a questão da liderança. E uma das perguntas feitas na época para pastores e líderes de igrejas, uma delas era a seguinte: se a sua igreja investe na formação de novos líderes, que poderia ser sim, poderia ser não, poderia ser investe de forma ineficiente ou abaixo do seu potencial. E uma outra pergunta ligada a isso é que se o pastor da igreja morresse, ou viesse a adoecer, ou saísse da igreja, teriam pessoas na igreja capazes de assumir a liderança e de prosseguir o trabalho da igreja, conduzindo como líder a igreja? E a gente constatou que há muita deficiência nas igrejas nesse quesito multiplicação de liderança. Então, voltar à prática das primeiras obras também inclui, na visão do Harry Reader, a questão da igreja entender a necessidade de identificar na igreja local potenciais líderes e investir no treinamento desses líderes, tanto para que eles possam atuar simultaneamente, ou seja, atuar ao mesmo tempo junto com o pastor, o obreiro da igreja, bem como na ausência desse pastor, ou desse líder, ou desse missionário, ou desse obreiro, saber que existem outros líderes que podem dar continuidade à obra naquela localidade. Então, o Harry Reader ele vai dizer que as primeiras obras inclui também uma igreja que tem essa visão de investir em novos
líderes, em formar e treinar novos líderes. Na visão dele também, a questão de primeiras obras inclui a missão e visão bem definidas. Ou seja, uma igreja ela precisa ter missão e visão bem definidas, saber o que ela quer, onde ela quer chegar e o que ela quer alcançar, quais são suas metas, para que ela possa traçar muito bem as estratégias para chegar onde ela pretende. Isso é fundamental. A outra é, na visão dele, o discipulado da grande comissão, ok? A grande comissão, principalmente a de Mateus, Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, uma igreja saudável, ela investe em discipulado, na formação de discípulos. Na visão desse autor, Primeiras Obras inclui isso, uma igreja engajada que investe não somente na evangelização e na condução de pessoas ao conhecimento de Cristo. Não se contenta apenas em conversão de pessoas e novos batismos, mas em formar discípulos de Cristo, que, além de batizados, eles são ensinados a conhecer a Cristo, mas a um discipulado muito prático, muito vivencial, muito experiencial, porque ele é aprender as coisas que Cristo ensinou, mas aprender a guardar, ou seja, aprender a praticar. Então, o retorno às primeiras obras, na perspectiva do Harry Reeder, é exatamente essa. A igreja precisa voltar ao Evangelho da Graça, a igreja precisa voltar a reconhecer a importância e o valor da oração, e não só reconhecer, mas vivenciar vida de oração, voltar ao ministério da palavra, reconhecer a importância, o valor e a necessidade da pregação e do ensino expositivo da palavra de Deus. A igreja precisa voltar à multiplicação da liderança, entender que ela precisa preparar novos líderes para conduzir a igreja em momentos importantes e no futuro. A igreja precisa ter uma visão muito bem definidas, e a igreja precisa investir naquilo que o Cristo colocou como a missão da igreja. Não apenas a missão de evangelizar, mas também a missão de fazer discípulos, de ajudar pessoas a terem um conhecimento de Cristo, a manterem um relacionamento com Ele e a seguirem a Ele como homens e mulheres comprometidos com Cristo e com o seu Evangelho. Então, basicamente, era o que eu tinha para tratar com vocês na aula de hoje. E se o Senhor assim nos permitir, nós vamos trabalhar na próxima aula aquilo que nesse livro aqui, mais especificamente no capítulo, deixa-me só me ver aqui, no capítulo de número 3 desse livro, eu trabalho o que eu chamo de o paradigma de Cristo para revitalização de igrejas. Inclusive, é parte dessa leitura que eu passei para vocês, que é esse capítulo 3. E um pedido que eu vou fazer é o seguinte: que durante a semana, ao longo dos seus devocionais, tire um tempo e
leia com atenção, leia mais de uma vez os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, porque nós vamos dar uma olhada nesses dois capítulos e perceber o seguinte: como foi que Cristo trabalhou essa questão da revitalização. Na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês por que trabalhar revitalização a partir de Apocalipse. Que é uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. Por que revitalização em Apocalipse? Porque, meus queridos, nós entendemos que o livro de Apocalipse ele foi escrito para igrejas, primeiro, que estavam enfrentando ataques externos, mas que tinha adoecimentos internos. Ou seja, o livro de Apocalipse foi endereçado em primeira mão para as igrejas da Ásia, e essas igrejas elas estavam enfrentando problemas externos, que eram o quê? A perseguição. Nós veremos que as igrejas da Ásia, no final do primeiro século, sofriam perseguições de duas frentes: por parte do Império Romano, do governo romano, mais especificamente por se recusarem a participar do culto ao imperador, eram duramente perseguidas, porque eles eram considerados traidores do império, antipatriotas e desleais ao governo romano, porque se recusavam a participar no culto ao imperador, que era algo muito forte, muito disseminado naquele período. Mas as igrejas do primeiro século, elas não somente sofriam com ataques, com problemas externos, que eram os ataques dos romanos. Nós vamos ver principalmente nas igrejas de Esmirna e Filadélfia, que a comunidade judaica também fomentava, disseminava falsas acusações contra ou calúnias contra a igreja, contra cristãos, e de maneira que a igreja sofria ataques tanto por parte do governo romano como por parte da comunidade judaica. Então, Apocalipse foi escrito para igrejas que estavam enfrentando esse tipo de problema. Porém, é importante trabalhar a revitalização a partir de Apocalipse, porque nós vemos, com base no conteúdo dos capítulos 2 e 3, que as igrejas não só sofriam ataques externos, ataques de fora, mas as igrejas elas estavam internamente adoecidas, e eu vou até acrescentar gravemente adoecidas em seus relacionamentos pessoais, com problemas doutrinários muito graves, mas não só com problemas doutrinários, com a corrupção moral interna, igrejas que estavam vivendo um tempo de letargia e de indiferença espiritual, igrejas que se achavam igreja, mas não tinha lugar nela para o Cristo. Ou seja, o livro de Apocalipse, ele foi escrito exatamente para igrejas que estavam enfrentando e experimentando problemas graves. Daí, nós entendemos que o livro tem uma grande utilidade nesse processo de revitalização de igrejas. E, especialmente, os capítulos 2 e 3, que onde constam as 7 cartas que Cristo enviou para 7 igrejas representativas da Ásia, ali claramente nós vemos que o Cristo entende a necessidade de tratar esses problemas internos na igreja para que ela possa gozar de saúde e permanecer existindo como igreja e cumprindo o seu papel como igreja. Daí nós entendemos que dá sim
e não só dá, mas é essencial, é fundamental trabalhar revitalização de igreja a partir do livro de Apocalipse. Então, fica aqui para você esse incentivo. Leia mais que uma vez, pelo menos 3 vezes, os capítulos 2 e 3, porque, se Deus quiser, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar esse paradigma de Cristo, esse modelo, quais os princípios, principalmente, especialmente, nós veremos 6 princípios que Cristo deixou para nós, lá nas 7 cartas, que podem ser usados hoje como princípios essenciais na revitalização de uma igreja local. Ok? Então, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.